Neste momento, todos os espectadores da transmissão ao vivo explodiram vigorosamente. As pessoas continuaram comentando e compartilhando seus sentimentos. Alguns criticaram a coruja vermelha, dizendo, é feia e nojenta. Não havia dinheiro suficiente por trás, seus olhos se encheram de excitação enquanto ele olhava para o monstro diante dele. Ele pensou consigo mesmo, monstro. Um monstro de classe superior. O líder da seita Lu deve matá-lo. Lu Shaojie olhou para Dong Li à sua frente, seus olhos cheios de preocupação enquanto perguntava, você tem certeza? Dong Li balançou a cabeça e respondeu suavemente, não, mas posso segurá-lo. Irmão, você deve levá-los embora primeiro. Ela se virou, sorrindo resolutamente ao dizer, irmão, eu tenho a boneca da revivificação, ficarei bem, apresse-se e vá. Seu estado atual não tinha chance de sobrevivência contra isso. De repente, ela se virou inesperadamente, seus olhos cheios de confusão enquanto questionava a si mesma, o que está acontecendo? Dong Li olhou para o monstro, que estava atualmente no 5º nível, 9ª camada celestial, não conseguindo esconder sua surpresa. Ela pensou consigo mesma, nunca esperei que ele já tivesse quebrado para o 5º nível, 9ª camada celestial. Ela retrocedeu assustada, mordendo os lábios e pensando, se fosse apenas um 5º nível comum, seria muito melhor. De repente, a mão de Lu Shaojie foi colocada em seu ombro, e sua voz tranquilizadora disse, Xiao Lizi, você os leva para longe, o mais longe possível. Ela se virou confusa, Dong Li em pânico colocou a mão em seu corpo, gritou de medo, irmão, não é hora para isso. Nesse momento, ela hesitou, de repente Lu Shaojie avançou, fechou os olhos e quebrou o nível, suor caindo como chuva. De nível 25 para nível 26, depois nível 27 e nível 28. Dong Li encarava as costas de Lu Shaojie à sua frente, olhos arregalados e boca aberta, enquanto hesitante exclamava, irmão, seu nível. Naquele momento, ele havia subido de nível 29 para o nível 30. Ele sorriu e se virou para ela, dizendo, entrei no estágio de grande conclusão, e agora estou no 2º nível de grande conclusão. Depois de ver Lu Shaojie subir de nível e entrar no estágio de grande conclusão, Lu Dong Li olhou para suas costas com espanto e balbuciou, irmão, finalmente. De repente, sem uma palavra, o monstro começou a crescer de maneira assustadora. Vendo que a situação não era boa, Lu Shaojie franziu a testa, apertou os dentes e lançou um olhar furioso para Lu Dong Li, gritando com raiva, Lu Dong Li, o que eu disse não tem valor. Assustada com o grito de Lu Shaojie, Lu Dong Li estremeceu. Ela se preocupava ansiosamente com Shaojie, gaguejando, mas irmão, sua espada já foi desembainhada, agora. Antes que ela pudesse terminar a frase, Lu Shaojie a interrompeu, segurando a espada com firmeza, quem disse que uma espada só pode ser desembainhada uma vez? Ao ouvir as palavras de Lu Shaojie, Dong Li ficou paralisada por um longo tempo. O rosto de Lu Shaojie ficou sombrio, a energia espiritual dentro dele exalando um forte perfume. Ele disse em voz baixa, Dong Li, eu irei sobreviver, e ele morrerá. De repente, Shaojie gritou alto, seus olhos brilhando intensamente, seu corpo emanando uma poderosa fonte de energia espiritual. Instantaneamente, assim que as palavras saíram de seus lábios, a energia dentro de Lu Shaojie de repente explodiu, irradiando uma força incrivelmente aterradora, com energia continuamente emanando para fora. Lu Dong Li, testemunhando isso, estava profundamente preocupada e hesitante e falou, irmão, eu não tinha ideia de que você havia se tornado tão forte. Neste momento, Lu Shaojie parece ter se transformado em uma pessoa diferente, com um poder avassalador combinado com a energia e a espada em mãos. Ele apertou os dentes e gritou com dificuldade, vá rápido, esse golpe eu não consigo controlar, tudo ao redor será destruído. Mas Lu Dong Li, vendo Shaojie lutando com todas as suas forças, sentiu uma onda de preocupação em seu coração. Ela agarrou o tecido de seu peito firmemente e sussurrou suavemente, irmão, mas não há um caminho mais seguro, Dong Li deve levar todos os presentes e ir embora. Todos que ela levou não foram esquecidos, exceto por Lu Shaojie que teve que permanecer naquele lugar.
Naquele momento, na transmissão ao vivo, as imagens de Shao Ge e do monstro foram capturadas nitidamente, com as pessoas se aglomerando para comentar, inundando a transmissão. A aura de um herói é verdadeiramente a aura de um herói. Oh meu Deus, tão poderoso, é como um nível subindo a cada passo, este é absolutamente um momento lendário, certo? Lu Shaoge definitivamente vai matar aquele monstro. Eu te digo, enquanto Lu Shaoge conseguir sobreviver, eu definitivamente me juntarei a Seitamo. Afaste-se, Seitamo, eu não preciso de algo como você tão cedo. O líder da seita Lu estava destinado a vencer, mas de repente a transmissão ao vivo foi cortada, deixando os fãs em frenesi. Onde foi a transmissão ao vivo? Onde está minha transmissão ao vivo? Líder da seita Lu, eu quero ver o líder da seita Lu. Eu quero ver o líder da seita Lu repetir isso 4 ou 5 vezes. Aquele golpe atrás é definitivamente mais forte que o primeiro golpe. Quão poderoso será o golpe final de Lu Shaoge, realmente fazendo todos ansiarem por isso. O grupo liderado por Lu Dongli de repente começou a gritar junto, com alguns até chorando alto: deixe-me ir, deixe-me morrer com o líder da seita Lu, deixe-me morrer, eu devo ser permitido a morrer. Depois que Dongli conseguiu levar o grupo para fora do calabouço, apenas o antigo monstro a coruja vermelha e Lu Shaoge ficaram no calabouço. Lu Shaoge agora estava enfrentando o antigo monstro a coruja vermelha, e neste momento ele estava exausto, só conseguindo suspirar. Shaoge olhou para a coruja vermelha e de repente falou: como eu poderia ter um segundo golpe? Lu Shaoge de repente se lembrou das palavras do sistema que o notificou há pouco e pensou consigo mesmo, então calculou em seu coração: o fenômeno de agora me custou 6 milhões de pontos de experiência, para elevar o coração da espada e a intenção da espada em um nível. Ele recordou: o nível 1 do coração da espada foi elevado para o nível 2 do coração da espada, a intenção da espada nível 2 foi elevada para a intenção da espada nível 3. Voltando ao presente, Shao Ge suspirou em frustração, pensando: os cultivadores demônios e as bestas aqui me fornecem 8 milhões de pontos de experiência. A despesa não é muito dolorosa. Ele olhou para o monstro, a coruja vermelha, e pensou novamente: mas esse cara é apenas nível 30, não importa o quanto eu ultrapasse meu nível, ainda não consigo matar um nível 60. De repente, o monstro atacou Lu Shaoge inesperadamente. É a formação da cortina d'água. A formação subitamente se ergueu, um fluxo de energia a cercou, formando uma barreira protetora na frente de Shao Ge. Vendo isso, Lu Shaoge exclamou: é a formação da cortina d'água configurada na ferramenta do barco de folhas da Tia Ning. O antigo monstro coruja vermelha continuou a crescer, fazendo o monstro crescer ainda maior do que antes. Neste momento, o monstro coruja vermelha viu a barreira protetora e atacou ainda mais violentamente. Lu Shaoge viu a situação piorar e franziu a testa em preocupação enquanto olhava para a formação. A Tia Ning é realmente muito capaz, mas o limite do arranjo da cortina de água só pode suportar até o 5º nível. Tenho medo de que não vá durar muito. Se conseguirmos atrasar esse aqui por um tempo, temo que meus companheiros não consigam escapar. Justo então, o pingente de jade na posse de Jian Xinyan de repente brilhou, e a aura vermelha ao redor deles cresceu ainda mais forte. Bem diante de Shao Ge, outra formação apareceu, reforçando a cortina de água. Ele ficou surpreso com essa visão, segurou o pingente de jade em sua mão e exclamou: o pingente de jade da formação de Jian Xinyan também ativou. O antigo monstro, a coruja vermelha, não parou e aumentou ainda mais seu poder de ataque. Lu Shaoge percebeu isso e franziu levemente a testa, apertando algo em sua mão antes de dizer: você está pronto para agir? Mas eu ainda tenho um trunfo. Shaoge estendeu a mão para frente, e imediatamente um feixe de luz minúscula apareceu. Ele sorriu levemente e disse: eu ainda tenho meu movimento final, pedir ajuda. Como Lu Shaoge havia previsto, ele calculou tudo cuidadosamente e usou a chamada de ajuda apropriadamente no momento certo. Graças a isso, ele evitou um ataque poderoso do Coruja Vermelha. O ataque da Coruja Vermelha foi tão feroz que, sem a formação do Talismã de Jade, a formação da Tia Ning e a chamada de ajuda ele não teria nenhuma força de combate restante contra isso.
Parado diante de sua formação de chamada de ajuda, Lu Xiaojie cerrou o punho com força, enquanto sua outra mão segurava a espada firmemente, e ele franziu a testa, pensando consigo mesmo: embora haja a chamada de ajuda para completar a missão e ganhar experiência, preciso da determinação de um brutamontes. Eu devo causar danos efetivos. Tendo pensado nisso, seu coração se encheu de determinação ao brandir sua espada com toda a força. No entanto, Lu Xiaojie de repente se sentiu angustiado e refletiu: mas como devo atacá-lo com uma espada? Bem na hora em que Xiaojie estava formulando seu plano, a coruja vermelha começou a atacar uma vez mais. Eu só tenho uma chance. De repente, Xiaojie estava cheio de determinação, decidido a eliminar a coruja vermelha. Em Qingzhou, o pavilhão da fada bêbada de repente iluminou-se intensamente, iluminando toda a área. De repente, no estabelecimento de bebidas, sussurros podiam ser ouvidos. O pavilhão da fada bêbada é bem conhecido por ter o melhor álcool, caranguejo bêbado e salmão. A degustação de hoje é, de fato, extraordinária. A multidão na taverna, completamente embriagada, ria e conversava alegremente quando, de repente, olharam pela janela. Uma figura feminina estava sentada em contemplação, nada menos que a bela Jian Xinyan. Ao vê-la, a multidão começou a tagarelar: vocês todos olhem rapidamente. Ali está uma mulher muito bonita. Enquanto estavam absortos admirando a beleza que estavam discutindo, um garçom da taverna se aproximou alegremente de Jian Xinyan com comida. Ele falou calorosamente: cliente, o salmão que você pediu chegou. O garçom, mesmo enquanto passava, não era diferente dos clientes bêbados. Ele não conseguiu resistir a olhar novamente para a beleza de Xinyan, e com apenas um olhar, seu rosto ficou vermelho. Em seu coração, ele exclamou secretamente: neste mundo, realmente existe alguém tão deslumbrante. Jian Xinyan não hesitou, pegando um pedaço do peixe. Ela pensou consigo mesma: ouvi dizer que o salmão aqui é bastante famoso. Eu me pergunto como se compara ao seu peixe, quem vencerá aqui? Ela pegou um pedaço de peixe e começou a saborear o sabor do salmão que era dito ser extremamente delicioso no pavilhão da fada bêbada. Jian Xinyan de repente parou de pegar comida, pousou os hashis e não comeu mais. Ela sussurrou suavemente: não é tão bom quanto ele. A imagem de Lu Xiaojie apareceu de repente em sua mente, causando uma tristeza passageira em seu rosto. Xinyan pensou com ela mesma: eu viajei milhares de milhas em Qingzhou, provei centenas de comidas de pousada, ainda assim. Ela não se importava mais com o peixe grelhado na mesa, sua mão alcançou a garrafa de vinho, abriu a tampa e se preparou para beber, seu rosto expressando uma tristeza inegável. As habilidades culinárias de Lu Xiaojie não eram as melhores do mundo, mas ele entendia seu gosto. Assim como diz o ditado, todas as iguarias não são tão boas quanto o sabor certo. Sem dizer uma palavra, Jian Xinyan pegou a garrafa de vinho e bebeu continuamente, golada após golada. De repente, sua mão levantou incontrolavelmente a garrafa para o alto, sua boca gritando em voz alta: amigo, beba. Assim que ela terminou de falar, congelou de repente, sua mente confusa, perguntando: o que está acontecendo comigo? Normalmente, não gosto de beber sozinha? Jian Xinyan se sentia cada vez mais triste, seus olhos sombrios olhando para baixo na garrafa de vinho em sua mão. Ela suspirou, pensando consigo mesma: mas hoje, por que sinto tanta falta dos momentos com ele? Bem naquela taverna, de repente uma pessoa subiu em uma plataforma alta, falando claramente, cortando os pensamentos de Jian Xinyan: dizem que o líder da seita Mosek, Lu Xiaojie, deixa qualquer um estupefato ao conhecê-lo, chamando-o de ser celestial, com uma postura extraordinária. Não está claro se isso é verdade ou mentira, apenas que no dia do duelo de espadas, ele venceu todos sozinho, alcançando a vitória sem usar um pingo de esforço. Jian Xinyan virou a cabeça na direção daquela voz, olhando para a plataforma alta. Em seu coração, pensou silenciosamente: o cultivo do amigo Lu se tornou ainda mais profundo. Ela sentou-se, cativada, seus olhos focados, seus lábios se curvando inconscientemente em um sorriso suave.
Suas bochechas coraram com os efeitos do álcool, sua mente ponderando continuamente. Já ouvi essa história não menos de 10 vezes, mas por que ainda parece tão fascinante como sempre? Parece que nunca me aborreço. O homem na plataforma alta continuou sua história com uma atitude amigável. Esta é a história do líder da seita Mosect, Lu Shaojie. Para aqueles com dinheiro, por favor, presenteiem. Para aqueles sem, por favor, apoiem. Obrigado a todos. Assim que ele terminou de falar, moedas começaram a voar de todas as direções, direcionando-se para ele. Não apenas moedas, mas barras de ouro também foram lançadas em sua direção. Vendo isso, ele ficou radiante, fez uma reverência em agradecimento e disse em voz alta: "Este ilustre convidado é verdadeiramente generoso. Agradeço a você." Assim que ele terminou de falar, Jian Xinyan de repente soltou a garrafa de vinho, permitindo que ela caísse livremente. A tristeza ainda estava claramente gravada em seu rosto. Ao ouvir suas palavras, ela virou a cabeça, sua voz entremeada com um toque de intoxicação. "Muito bom. Se você disser isso mais algumas dezenas de vezes, eu vou te recompensar." Foi Jian Xinyan quem era a generosa convidada que ele havia agradecido. Após falar, Xinyan olhou para suas palmas, sua expressão revelando tristeza. Suas bochechas ainda estavam coradas pelos efeitos do vinho. Em seu coração, ela se perguntava: o que estou realmente fazendo? Por que estou assim? Mordendo o lábio, seus olhos começaram a brilhar, como se estivesse prestes a derramar lágrimas. Em sua mente, a figura de Lu Shaojie continuava aparecendo. Ela olhou atentamente para sua palma, murmurando suavemente: "Amigo Lu, você também tem essa marca de flores de pêssego? Neste momento, eu realmente sinto sua falta." De repente, a marca de flores de pêssego em sua palma começou a brilhar de maneira inusitada. A luz brilhante surpreendeu Jian Xinyan, seus olhos se arregalaram em choque. Seu coração tremia involuntariamente, e um pensamento passou rapidamente por sua mente: "Amigo Lu está em perigo." Sem hesitar, Jian Xinyan imediatamente soltou sua águia com uma rapidez impressionante. Ela incentivou ansiosamente: "Acelera, mais rápido." A águia parecia entender suas intenções, batendo suas asas poderosamente, correndo como uma flecha de um arco. Jian Xinyan permaneceu no lugar, seus olhos cheios de preocupação, gritando alto: "Ele está em perigo." Jian Xinyan sempre ficou em Qingzhou, na verdade por causa de seu verdadeiro eu. Assim como ao lançar uma moeda, todos conheciam a resposta claramente. No momento em que o selo das flores de pêssego se iluminou, ela já sabia a resposta para si mesma. Enquanto isso, ao lado de Lu Shaojie, ele estava enfrentando a monstruosa coruja vermelha. Sua magia de contenção estava gradualmente se tornando ineficaz, o círculo mágico oscilar como se estivesse prestes a se romper. Suor escorria de sua testa, e Lu Shaojie franziu ligeiramente a sobrancelha, seu olhar afiado varrendo o corpo da criatura monstruosa, tentando encontrar uma fraqueza. "Essa deve ser a sua fraqueza." Ele pensou consigo mesmo, afinal, foi despertada do corpo físico daquela mulher apaixonada. Os olhos de Lu Shaojie varreram o corpo da coruja vermelha. De repente, seu olhar pousou em seu rosto, um rosto cheio de tensão, mordendo os dentes enquanto lutava contra a magia. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Lu Shaojie. Ele murmurou suavemente: "Um rosto tão atraente. Realmente seria uma pena se não tivesse uma cicatriz da minha lâmina." Lu Shaojie balançou sua espada instantaneamente. Que espiritual envolveu a espada em sua mão, formando um fluxo de poder, embora ele não soubesse quão forte seria. Sem dizer mais nada, ele imediatamente avançou em direção ao rosto que acabará de ver. Shaojie estava tentando ganhar tempo para que Xinyan pudesse chegar a tempo. Ele concentrou toda a sua força, tentando se aproximar do monstro da coruja vermelha. Com a espada na mão, ele começou a executar ataques básicos, combinando técnicas explosivas e movimentos fluidos. Shaojie pensou consigo mesmo: as habilidades com a espada do santo da espada iniciante da seita da espada. Se eu atacar, com certeza acabará rápido.
Tendo estabilizado sua mente, ele carregou direto em direção à coruja vermelha sem hesitar. No entanto, antes que pudesse atacar, Lu Xiaojie foi inesperadamente contra-atacado pelo monstro. O contra-ataque repentino deu um golpe impressionante, tornando difícil para ele resistir. Sangue jorrou de sua boca, mas ele persistiu, gritando: "É apenas um pouco de onda residual, como poderia levar minha vida?" De repente, Lu Xiaojie viu o rosto da coruja vermelha. Esse era seu ponto fraco. Ele gritou: "Agora é a hora." Imediatamente, ele avançou e desferiu um golpe crítico no ponto fraco do monstro. A coruja vermelha, no entanto, imediatamente contra-atacou Lu Xiaojie com um golpe surpreendente. Este ataque forçou Lu Xiaojie a lutar tanto que ele teve que cuspir sangue. Ele gritou corajosamente: "É apenas um pouco de onda residual, como poderia levar minha vida?" De repente, Lu Xiaojie finalmente avistou o rosto, que era de fato o ponto fraco da coruja vermelha. Ele gritou alto: "Agora é a hora." Assim que Lu Xiaojie identificou seu ponto fraco, ele imediatamente correu em direção à coruja vermelha e cortou em seu ponto fraco com sua espada. O sistema de repente exibiu uma mensagem: a missão de evolução foi concluída. No entanto, naquele momento, a espada de Lu Xiaojie desviou de curso, apenas arranhando a bochecha do monstro corvo vermelho sem causar dano. Sangue começou a escorrer de sua ferida. Assim que Xiaojie foi distraído pela notificação do sistema, o monstro contra-atacou abruptamente. Um golpe poderoso do corvo vermelho enviou Xiaojie voando. Com um ataque direto, a criatura forçou a cuspir sangue impiedosamente. Continuou sua investida, impulsionando Xiaojie alto no ar. De repente, o corvo vermelho subiu para o céu para continuar seu ataque. Lu Xiaojie viu isso e franziu a testa, apertando os dentes de raiva. Ele o perseguiu, determinado a tentar: "Eu também preciso lhe desferir um golpe a mais." Quando pensou que poderia ser eliminado pelo monstro, naquele exato momento, Jian Xinyan apareceu e agarrou Xiaojie por trás. Lu Xiaojie ficou surpreso ao sentir esse apoio, virou-se e viu Xinyan, fazendo-o balbuciar: "Amiga Yan?" Neste momento, Jian Xinyan tinha um braço apoiando o exausto Xiaojie enquanto o outro empunhava uma espada diretamente contra o monstro corvo vermelho. O monstro da coruja vermelha não cedia, imediatamente liberou sua técnica para atacar tanto Xinyan quanto Xiaojie. As duas técnicas colidiram poderosamente uma contra a outra, criando uma enorme explosão no céu. Nesse momento, Jian Xinyan finalmente entendeu. Ela via todos os seres vivos como grama e árvores, mas apenas Lu Xiaojie tinha importância em seu coração. A explosão também afetou significativamente o monstro da coruja vermelha. De repente, Jian Xinyan notou as manchas de sangue que Xiaojie havia cuspido. Ao ver isso, sua raiva aumentou. Seus olhos se encheram de vontade de matar. Ela cerrou os dentes e disse a Xiaojie: "Amigo, me dê 10 segundos." Sem dizer mais nada, Jian Xinyan colocou Lu Xiaojie nas costas de sua águia e rapidamente subiu aos céus, decidida a enfrentar o monstro da coruja vermelha. Xiaojie lembrou-se das palavras de Xinyan, sentindo-se aquecido por dentro. Ele sorriu suavemente e perguntou: 10 segundos, hein? Uma vez que Xinyan garantiu a segurança de Xiaojie, ela não disse mais nada e mergulhou imediatamente no combate com o monstro. Seu ki espiritual irradiava fortemente, e ela usou suas técnicas para atacá-lo. Lu Xiaojie começou a contar, enquanto Xinyan desferia seus golpes, e o monstro não ficou por baixo, imediatamente retaliou logo em seguida. Xiaojie continuou a contar, sua voz ressoando hostiade com cada número: 1, 2. O monstro, a coruja vermelha, havia acabado de ser atacado por um golpe de Xinyan, mas soltou um grito doloroso, reagindo fortemente ao golpe. Jian Xinyan continuou seu ataque, desferindo uma série implacável de golpes poderosos contra o monstro, não dando a ele a chance de reagir. Enquanto isso, a voz de Xiaojie continuava soando: 3, 4. Mas ele não parou. Xinyan persistiu em seus ataques, não recuando um só momento. Ela começou a desferir um golpe poderoso, direcionado diretamente ao rosto do monstro.
Como resultado, Shao Ge estava quase na metade da contagem do tempo que Xin Yan havia estabelecido. No entanto, esse golpe fez com que a coruja vermelha caísse direto ao chão, parecendo começar a sentir medo. Lu Shaojie lutou para contar cada último número, 6. 7. Nesse momento, Xin Yan intensificou sua força. Ela começou a usar sua próxima técnica, canalizando todo o seu poder no ataque. A imensa força de Xin Yan se fundiu com sua espada, fazendo-a irradiar uma brilhante luz vermelha. Shao Ge contou até quase o final, 8. Então, Xin Yan despejou toda a sua força restante em sua espada, lançando-a diretamente, investindo com todo o poder que ainda tinha contra o monstro, a coruja vermelha. Imediatamente, a espada foi lançada por Xin Yan diretamente no corpo do monstro da coruja vermelha. Não foi em vão o esforço de Xin Yan. Neste momento, a espada havia voado com precisão para o corpo do monstro da coruja vermelha. Outra explosão alta foi gerada, e os números finais foram contados com grande esforço por Shao Ge, 9. 10. Lu Shao Ge agora estava exausto, deitado nas costas da águia, pensou silenciosamente, ela é mais forte do que eu imaginava. Isso é problemático. De repente, Shao Ge se lembrou do corpo de Xin Yan quando ela não usava uma única peça de roupa. Ele corou instantaneamente, sua mente rindo alegremente enquanto continuava pensando, se for um momento crucial e eu não conseguir superar a defesa dela, isso seria muito constrangedor. Enquanto Lu Shaojie estava absorto nesses pensamentos indecentes, Jian Xinyan correu em sua direção, ordenando urgentemente sua águia, rápido, a energia espiritual restante está prestes a chegar. Dizendo isso, após receber a ordem de Xinyan, sua águia começou a voar a uma velocidade rápida para escapar da explosão iminente atrás deles. Nesse momento, Lu Shaojie de repente gaguejou chamando Xinyan, Xinyan. Mas antes que ela pudesse continuar a falar, imediatamente, a força atrás deles irrompeu, criando uma explosão com uma onda de choque extremamente grande. Embora a águia de Xin Yan tivesse voado rapidamente, não conseguiu evitar a série de ondas de choque da explosão. Nesse momento, Jian Xinyan abraçou Shao Ge para protegê-lo e gritou alto, Lu, amigo, tenha cuidado. A explosão também iluminou todo o céu, e logo, a explosão finalmente chegou ao fim. Lu Shaojie, naquele momento, sentindo o abraço de Jian Xinyan, não pôde deixar de se sentir tímido e avermelhado, sua mente pensando incessantemente em coisas obscuras. Por causa disso, Jian Xinyan de repente sentiu que algo estava errado, ela imediatamente soltou Shaojie e notou que seu rosto não parava de ficar vermelho e estava cheio de pensamentos inadequados. Por causa disso, Xinyan também se sentiu tímida, e do abraço constrangedor, Jian Xinyan teve que se afastar de Shao Ge. Xinyan, de maneira vívida, abraçou seu próprio corpo desajeitado, gaguejando, Lu, amigo, eu. Enquanto isso, Shao Ge ainda estava rindo alto, sua cabeça cheia de pensamentos impuros que corriam sem parar. Jian Xinyan, tímida e gaguejando, tentou explicar, eu. Mas antes que conseguisse dizer algo ainda mais aterrorizante do que antes apareceu atrás de Xinyan. Lu Shaojie, vendo isso, ficou chocado e em pânico, ficando irritado pelo que pensou, a alma da coruja vermelha, a alma das bestas, é a mais fraca? Como pode ainda ser tão ameaçadora? Atrás deles estava aquela alma, que estava se lançando cada vez mais em direção a Shao Ge e Xinyan. Jian Xinyan também a viu e franziu a testa, apertando os dentes de raiva, pensando, não é bom, meu cultivo da alma não pode fazer nada a respeito. Lu Shaojie não teve tempo para pensar mais e começou a usar outra técnica para se defender. Ele gritou alto, coração da espada. A técnica do coração da espada de Shao Ge também começou a atacar a alma. Ele golpeou 2 vezes o ponto focal da alma, e felizmente, os esforços de Shao Ge não foram em vão. Instantaneamente, a alma foi despedaçada pela sua técnica do coração da espada. Depois que a alma da coruja vermelha foi derrotada, de repente, um pedaço de papel rodeado por um deslumbrante ki espiritual dourado apareceu. Lu Shaojie, vendo aquele papel, lutou para falar, amigo, rapidamente, vá pegar essa coisa.
Neste momento, Jian Xinyan pegou o papel que Shao Jie havia instruído a pegar, enquanto acariciava gentilmente seu ombro com preocupação e perguntava: Amigo Lu, você está bem? Por que você se forçou tanto agora? Nesse momento, Lu Xiaojie estava sem fôlego, soltou um sorriso gentil e a olhou com carinho. Ele respondeu: se fosse outra pessoa, certamente eu não teria agido dessa forma. Ao ouvir isso, Jian Xinyan corou timidamente. Mas ele ainda era um amigo, então, embora se sentisse envergonhada, ela gaguejou: Amigo Lu, vamos encontrar um lugar para tratar suas feridas. Lu Xiaojie se sentiu tão nervoso quanto ela, limpou a garganta levemente e respondeu: Lu Xiaojie lançou um olhar para o pedaço de papel que estava na mão de Xinyan. O sistema também começou a examinar o papel em suas mãos. Este pedaço de papel era irreconhecível. Jian Xinyan olhou para o papel em suas mãos e falou: Amigo Lu, você precisa disto? Ao ouvir a pergunta de Xinyan, ele respondeu: Parece que há um pouco de um segredo nele que eu quero estudar, mas sinto que não consigo compreendê-lo, mas a pessoa no caixão na seita Mo deve saber. De repente, Jian Xinyan estendeu o pedaço de papel em direção a ele. Após ouvir que Shao Jie precisava dele, ela disse: Então você deve mantê-lo seguro, este item não tem utilidade para mim. Após receber o pedaço de papel, Lu Xiaojie imediatamente o armazenou no anel em sua mão. Ao recebê-lo, expressou sua gratidão. Jian Xinyan, ao ouvir seu agradecimento, sorriu levemente, sentindo-se um pouco tímida, gaguejou: Você não precisa ser tão educado. Shao Jie ficou surpreso ao ouvir isso. Após alguns segundos de atordoamento, ele de repente quebrou em um sorriso em seu rosto bonito. Ele respondeu suavemente: Eu entendo. Jian Xinyan levantou-se abruptamente, olhando para o lugar onde a explosão havia ocorrido. Ela se virou para ele e, curiosa, perguntou: Amigo Lu, o que exatamente aconteceu aqui? De repente, Xinyan notou algo e perguntou ainda mais: Além disso, quem fez essa marca com a espada? O que Xinyan mencionou foi o corte que Shao Jie havia feito ao lutar contra o monstro da coruja vermelha, deixando uma longa marca de espada que se estendia pelas montanhas e florestas. Lu Xiaojie falou suavemente: Fui eu. Ao ouvi-lo dizer isso, ela virou-se, atordoada, olhando para ele com surpresa. Então, Xinyan voltou a inspecionar a marca de sua espada, franzindo levemente a testa em suspeita. Ela então expressou seus pensamentos: Não tenho certeza se conseguiria suportar esse golpe de espada. Assim que ela terminou de falar, Lu Xiaojie riu suavemente: Esse golpe de espada meu no 5º nível realmente não pode ser suportado por muitos, mas amiga Yan, você definitivamente consegue lidar com isso. Suas palavras eram um tanto críticas e um tanto lisonjeiras, o que a deixou envergonhada e a fez corar. Xinyan então perguntou: Amigo, é verdade que você retirou sua espada da bainha? Ao ouvir isso, ele de repente apertou os joelhos, suas sobrancelhas se franziram levemente, e sua voz se tornou bem mais sombria: 10 anos de cultivo da espada é precisamente para hoje. Hoje, eu vou matar o inimigo que matou meus pais, e quanto à coruja vermelha, foi meramente uma coincidência. Xinyan parecia entender a dor que ele tentava suprimir, ela ficou assombrada e paralisada, sua mente correndo com pensamentos: Então ele tem cultivado a espada por 10 anos para vingar seus pais, mas eu não sei como confortá-lo. Ela também se culpou por não conseguir aliviar seu sofrimento de nenhuma maneira. Após um momento de contemplação, Xinyan de repente sugeriu: Amigo, há uma caverna à frente, você pode descansar lá para curar suas feridas? Shao Jie respondeu de forma despreocupada: Como você disser. Então os dois continuaram nas costas da águia de Xinyan em direção à caverna que ela mencionou para tratar suas feridas. Após encontrar a caverna à frente deles, Xinyan e Shao Jie pararam para descansar e entraram na caverna para cuidar de suas feridas. Assim que entraram, Jian Xinyan de repente driu sua espada e golpeou ferozmente a pedra dentro da caverna. Depois de praticar algumas técnicas de espada, Jian Xinyan criou um local seguro para sentar. De repente, ela falou e pediu-lhe: Lu amigo, por favor, sente-se de pernas cruzadas, vou ajudá-lo a se curar. Então, Shao Jie sentou-se obedientemente,
com as mãos continuamente segurando as feridas, e disse suavemente: lamento incomodá-lo, amigo Yan. Dizendo isso, Xinyan e Shao Jie sentaram-se juntos na pedra que Xinyan havia criado. Ela começou a circular seu Qi, usando seu poder espiritual para curar Shao Jie. Enquanto se concentrava na cura, ela não pôde deixar de se preocupar com ele. Pensando silenciosamente, as feridas no amigo Lu são mais graves do que eu imaginava. 10 anos empunhando a espada, o momento de retirá-la é incrivelmente forte, mas claramente, seu corpo também suportou muito. Um pouco mais cedo, então essas situações não teriam ocorrido, mas se tivesse feito isso, ele não seria mais Lu Xiaojie. Em sua mente, ela continuamente se preocupava com Xiaojie na frente dela. Assim como Jian Xinyan estava fazendo o possível para curá-lo, ele de repente entrou no espaço do sistema em sua consciência. Ao ouvir suas palavras, o sistema começou a reportar: missão Purple Moon Gathering concluída. Avaliação do nível de conclusão da missão, 101%. Toque para receber uma recompensa especial. Após ouvir o sistema anunciar que ele havia completado a tarefa com sucesso, Shao Jie acariciou o queixo e sorriu triunfantemente, sua risada alegre ressoando após a batalha com a coruja vermelha. Ele disse felizes: o nível de conclusão é de 101%, certo? Verdadeiramente digno do nome Lu Xiaojie. Ele disse isso enquanto seguia as instruções do sistema para reivindicar a recompensa especial. Após finalizar, o sistema anunciou novamente: primeira recompensa, 3,5 milhões de pontos de experiência. Ao ouvir esse anúncio, Shao Jie ficou sobrecarregado de alegria. Embora se sentisse um pouco envergonhado, ele comentou alegremente: os 3,5 milhões de pontos de experiência de matar a alma da coruja vermelha só me deram 300 mil, combinado com as outras bestas aleatórias e cultivadores demoníacos, não é muito. Desta vez, além dos pontos de experiência que já consumi, sobrou mais de 50 mil. São necessários menos de 300 mil pontos de experiência para subir do nível 30 para o 31. Essa quantidade pode ser usada por um longo tempo. Assim que Shao Jie terminou de falar, o sistema anunciou novamente: recompensa especial, Altar da Lua Roxa. No espaço do sistema, uma imagem do Altar da Lua Roxa apareceu. O sistema continuou: lembrete ao jogador, após atingir o nível 50, reúna um grupo e venha aqui. Nesse momento, Lu Xiaojie ainda estava perplexo, surpreso com a recompensa especial. Ele descansou o queixo na mão, franzindo a testa em pensamento, e murmurou: uma recompensa especial, a recompensa especial é que o Altar da Lua Roxa é um novo ponto de encontro? Depois do nível 50, ainda preciso formar uma equipe para ir lá. Esse local parece bastante difícil, certo? Se alguém como o filho escolhido do céu como eu, então se eu estiver no nível 50, não posso apenas lutar sozinho? Enquanto falava, ele ficou ainda mais confuso. Depois de algum tempo ponderando, Shao Jie então riu suavemente e disse: certo, decidi, vou jogar solo depois do nível 50. Dito isso, o sistema continuou a anunciar: a missão para subir de nível para o terceiro rank foi completada. Você gostaria de receber a recompensa de rank laranja? Nesse momento, ouvindo isso, Shao Jie não pôde deixar de sorrir. Aqui vem, a missão para subir de nível para laranja significa que devo bravamente derrubar aquela coruja vermelha com um golpe. No nível 10, recebi um cartão de despertar de atributo. No nível 20, ganhei um cartão de restauração. O que vou receber no nível 30? Depois de dizer isso, de repente o sistema emitiu uma luz ofuscante, e então um poderoso cartão dourado apareceu diante dele. O sistema anunciou que o cartão de atualização de intenção de espada só poderia ser usado no seu nível atual. Após o anúncio do sistema, começou a conceder recompensas a Shao Jie. Shao Jie recebeu com ambas as mãos e disse: de fato és tu. Após o terceiro nível, a intenção da espada pode aparecer. Logo após receber o cartão de atualização da intenção da espada, Shao Jie de repente pulou de alegria, dizendo animadamente: e agora estou no nível 3 da intenção da espada. Para passar do nível 3 para o nível 4, são necessários 8 milhões de pontos de experiência. Fiquei rico, fiquei rico, fiquei rico, desta vez é um bom negócio.
Neste momento, Jian Xinyan estava usando sua energia para curar Xiao Jie. Vendo seu corpo melhorar repentinamente, ela olhou para ele com surpresa, estupefata com sua recuperação. Pensou consigo mesma, o que espiritual flui normalmente, não há problema neste espaço com o sistema. Nesse momento, ele segurava o cartão de atualização da intenção da espada em sua mão. Ele olhou para ele e falou, é uma pena que minha aptidão em Kendo atual seja apenas 3 pontos de intenção da espada, não pode ser aumentada mais. Terei que esperar o Seitamo se tornar uma seita de 8º nível, então poderei ganhar mais um ponto de aptidão em Kendo, só então poderei usá-lo. Até lá, só preciso suprimir meu nível. Dizendo isso, ele riu alegremente, voltando à realidade. Xiao Jie finalmente acordou. Ele abriu os olhos de forma confusa, mas de repente tanto Xiao Jie quanto Xinyan ficaram surpresos. Ela estava bem na sua frente, surpresa por ele ter acordado de repente. Ela estava muito agitada, pensando consigo mesma, oh não, por que ele acordou de repente? Depois que ele abriu os olhos e acordou, Xiao Jie olhou para Xinyan à sua frente, vendo sua mão colocada em seu peito. Ele se sentiu um pouco envergonhado e perguntou, amiga Yan, você está? Xiao Jie perguntou-lhe de repente, fazendo Xinyan sentir-se um pouco tímida com suas ações. Ela desviou o olhar de seus olhos timidamente e explicou de forma constrangedora, eu disse que te vi convulsionando, queria verificar seu coração um pouco, você acredita? Então, Xiao Jie, sem qualquer defesa, respondeu casualmente, então, obrigado pelo seu incômodo, amiga. A resposta dele a deixou assombrada e sem palavras. Nesse momento, Xinyan continuou a circular sua energia para Xiao Jie, mas sua mente não conseguia parar de pensar no que ele acabará de dizer, o amigo Lu inesperadamente confia em mim assim, nem mesmo se defendendo do meu coração. Parece tão estranho, mesmo na montanha Xunkyu, ninguém confia em mim assim. Ela de repente ficou sem reação por um momento e então não pôde deixar de pensar, não importa o que aconteça, eu devo tentar ao máximo curar Xiao Jie. Enquanto isso, essa pessoa estava tratando um cultivador meio passo do 6º nível como se fosse uma espécie de enfermeira de cura. Xiao Jie, se entregando enquanto refletia, um grande cultivador com meio 6º nível de cultivo está atuando como minha enfermeira, uma bênção que incontáveis pessoas desejam, mas não podem conseguir. Xiao Jie começou a pensar em coisas sombrias, a imagem de Xin Yan em um uniforme de enfermeira apareceu em sua mente. Ele estava tão deleitado que quase babava enquanto continuava a pensar, se ao menos ela usasse um uniforme de enfermeira assim, isso seria verdadeiramente incrível. Enquanto Xiao Jie estava imerso em pensamentos sombrios, Xin Yan havia terminado de canalizar sua energia para curá-lo. Ela retirou a mão e disse, amigo Lu, os efeitos do remédio se manifestaram completamente, e seu meridiano do coração está bem agora. Você pode abrir os olhos. Justo quando Xiao Jie estava contemplando assuntos obscuros, Xin Yan o chamou para abrir os olhos. Nesse momento, ele parecia amigável e radiante, sua mão tocando o peito, agradecendo-a continuamente. Obrigado, amiga, ele disse, mas em sua mente, ele pensava, a recuperação do sangue é de 2 em 3, a sensação de exaustão em meu corpo diminuiu significativamente. Xiao Jie buscou iniciar uma conversa com Xin Yan. Se seguisse o estilo típico dos romances, o extraordinário benfeitor que salvou uma vida apenas poderia retribuir a dívida tornando-se uma besta de carga na próxima vida. Ele acariciou o queixo e acrescentou, desta vez, eu realmente devo uma grande dívida de gratidão a você, amiga, não apenas por salvar minha vida, mas também por cuidar das minhas feridas. Com alguém como você, acho que terei que retribuí-la com meu corpo. Ele disse essas palavras sem perceber que Xin Yan estava se sentindo tímida, seu rosto corando e ela ficou sem palavras. Naquele momento, a estranheza dele na fala fez-se virar, dizendo timidamente, amiga está começando a falar bobagens de novo. Depois de provocá-la por um tempo, ele riu alto. Jian Xinyan não conseguiu se livrar da timidez e se virou para olhar para ele, pensando consigo mesma, ele pode parecer muito estranho, mas comparado aos outros, ele é muito mais interessante. De repente, Xin Yan avistou o pingente de jade que ela havia dado a Xiao Jie. Ele tinha algumas rachaduras.
Xiao Jie também percebeu que ela estava prestando atenção no pingente de Jade nele, e de repente ele pegou o pingente, sussurrando, você está olhando nisso? Xiao Jie hesitou, segurando o pingente de Jade na sua frente e disse, graças ao pingente de Jade que aquela amiga me deu, caso contrário eu não teria conseguido aguentar até a chegada da amiga. O pingente de Jade perdeu completamente sua eficácia. A eficácia desapareceu e agora tem rachaduras visíveis. Vendo Xiao Jie segurar o pingente de Jade na frente dela para explicar, Xinyan não disse nada, apenas olhou silenciosamente para o pingente enquanto pensava, ele é uma pessoa tão inteligente, ele deve entender os sentimentos de alguém. Sabendo que, ao olhar para Xiao Jie, não conseguia evitar o rubor, Xinyan desviou o olhar, mas seu rosto inesperadamente ficou brilhantemente vermelho também. Envergonhada, ela levantou as mãos e disse a Xiao Jie, é inútil agora, amigo. Por que não me devolve isso? Xiao Jie ouviu isso, mas não a devolveu. Em vez disso, ele enfiou o pingente de Jade em suas próprias roupas, sorriu suavemente e a provocou, então isso significa que você não pode fazer nada. Que razão há para pedir de volta algo que foi dado como presente? Além disso, eu me afeiçoei a ele depois de usá-lo. Ao ouvir isso, Xinyan também ficou vermelha de vergonha e não conseguiu dizer mais nada. De repente, no quadro de avisos de fofocas no fórum online, as pessoas estavam agitando sobre Xiao Jie, não só ele fez um movimento rápido, como também teve uma sequência aterrorizante. Lu Xiao Jie e a bela criatura inesperadamente fizeram isso. Está muito assustador agora. O poder de um golpe de espada do líder do Secto Mo é incomparável, nesta vida, juntando-me ao Secto Mo, não me arrependo. Desde que o líder Secto Lu postou, a história não pôde deixar de mencionar a bela anfitriã e o Secto Mo. Justo no momento em que o relacionamento entre Lu Xiao Jie e a anfitriã estava se desenvolvendo rapidamente, Xiao Jie também estava causando alvoroço no fórum do Tianxun World. Neste momento no fórum, todos estavam tagarelando alto, zumbindo sem fim, trapaceando. Como ele conseguiu passar? Não é possível, alguém tão bonito assim, eu já caí por ele. O filho escolhido do céu, vocês todos olhem rapidamente, realmente o filho escolhido do céu, nossa Seitamo é muito forte no 9º rank. Seitamo, a reputação da Seitamo é conhecida longe e à distância. Embora eu não conseguisse ver o fim, o líder da seita Lu deve ainda estar vivo. O líder da seita Lu é o filho escolhido do céu, como ele poderia morrer? Se ele morrer, o jogo não colapsaria? Use seus pequenos cérebros, ele com certeza está em algum lugar quebrando barreiras agora. Não pensem que o fato de a Seitamo ser uma seita de 9º rank significa que não podemos alcançar a grandeza, nosso líder se destacará aqui. Não fiquem tiranizando o pobre jovem, a Seitamo superará os outros mais cedo ou mais tarde. Neste momento, Lu Xiao Jie viu o fórum zumbindo tanto sobre ele. Ele estava sentado de pernas cruzadas, sentindo-se satisfeito consigo mesmo, olhou para o painel do sistema e disse, obrigado a todos por acreditarem em mim assim, não importa o que aconteça. A moral do povo certamente é benéfica para o futuro desenvolvimento da Seitamo. Depois de dar uma olhada, ele lançou um olhar para a entrada da caverna, lembrando-se de Xinyan e pensou consigo mesmo, o dia apenas amanheceu e ela já saiu para comprar remédios. Aquela aparência é realmente um pouco parecida com a de uma esposa ocupada. Depois disso, ele usou sua energia e de repente uma adaga flutuava em sua mão. Ele falou abruptamente, embora coisas como acompanhar uns aos outros sejam muito boas, devemos voltar rapidamente para a Seitamo. Então ele conversou com sua adaga, buscando Dong Li para avisá-la de que estava seguro. A adaga em sua mão obedeceu ao comando e voou embora. Ele também chamou, Dong Li, espada vem aqui. Depois que a espada foi entregar a mensagem, ele contemplou o tempo, pensando que o amigo Yan provavelmente voltaria em breve, certo? Assim que pensou, Jian Xinyan havia retornado, segurando pílulas de cura. Ela exclamou de repente, rápido, as pílulas de cura que acabei de comprar, coma rapidamente. Dizendo isso, Xinyan lançou as pílulas de cura em sua direção. Ele as pegou e forçou um sorriso enquanto dizia, obrigado.
Mas em sua mente, ele pensou, a amiga Yan tem sido um pouco impaciente ultimamente, a beleza fria não é mais fria. Enquanto estava perdido em pensamentos, Xin Yan franziu a testa naquele momento, irritada, não me agradeça mais, coma rápido, é muito benéfico para a sua recuperação. Não querendo que ela levantasse a voz novamente, Xiao Jie imediatamente obedeceu. Com um punhado de pílulas em sua mão, ele começou a comê-las ansiosamente. Ele respondeu, já sei. Enquanto comia, pensou consigo mesmo, um dia como professor, uma vida como esposa, não preciso me importar muito. Naquele momento, Xiao Jie estava mastigando o remédio em sua boca e disse, amigo Yan, estou me preparando para voltar para o secto. Ao ouvir que Xiao Jie estava prestes a retornar ao secto, Xin Yan sentiu como se seu coração parasse. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, internamente entristecida ao pensar, ele está saindo em breve. Mas Xiao Jie, de repente, falou, interrompendo seu pensamento e fazendo-a se assustar. Enquanto ainda mastigava o remédio, ele perguntou, você vai voltar comigo? Jian Xinyan só podia esperar por essa pergunta. Ela estava tímida, mas sua alegria era evidente enquanto respondeu suavemente, claro, tudo bem. Depois disso, Xiao Jie e Xin Yan voltaram para o secto Mo. O sol estava alto no céu, a luz brilhante do sol tornava o céu ainda mais azul. No caminho de volta para o secto Mo, Xiao Jie e Xin Yan conversaram sem parar. Xiao Jie ainda estava comendo o remédio que restava em sua mão, sua boca nunca parando de falar. Ele a olhou e continuou, dizendo isso, esta batalha com o amigo Coruja Vermelha deve ter alguns avanços, certo? Ao ouvir Xiao Jie perguntando sobre si mesma, Xin Yan lançou um olhar sutil para ele e falou suavemente, sim, eu tenho algumas compreensões, mas ainda estou presa na grande conclusão do 5º nível, fiquei um pouco relaxada. Agora estou no semi-sexto reino, mas há diferentes pensamentos em meu coração. Ela pausou por um momento e continuou, na verdade, essa percepção não foi por causa da batalha com a Coruja Vermelha, mas sim por causa da marca da flor de pêssego. É precisamente por causa de você que consegui esclarecer meus sentimentos. Enquanto pensava, Xin Yan continuou a olhá-lo, sem desviar os olhos dele nem por um segundo. Xiao Jie continuou a tomar seus remédios regularmente. Nesse momento, ele finalmente falou, ainda sem parar o fluxo de pílulas em sua boca. Então, parabéns, amiga. Ele disse, se o nível já se tornou frouxo, tenho uma sugestão. Ao ouvir isso, Xin Yan perguntou curiosamente em retorno, qual é a sugestão? Lu Xiaojie, nesse ponto, olhou para ela, sua voz séria ao dizer, você gostaria de praticar cultivo em reclusão no Mosek? Ao ouvir isso, ela de repente congelou em choque com o que ele acabará de dizer. Não apenas ela ficou chocada, mas também, timidamente, limpou a garganta, suas bochechas de repente coraram. Ela gaguejou, isto é realmente uma boa sugestão. Mosek é pacífico e tranquilo, é verdadeiramente um bom lugar para cultivo em reclusão. Xin Yan sentiu seu coração em agitação, ponderando continuamente sobre o convite de Xiao Jie, ele está me convidando para ficar na casa dele por um tempo longo. De repente, ele fez uma oferta ainda mais tentadora, deixando-a atordoada. Ele lançou um olhar em sua direção, sorriu brilhantemente e disse, se você aceitar, eu posso ir pessoalmente para a cozinha cozinhar para você como um símbolo de gratidão por ter me salvado. Esta proposta fez os olhos de Xin Yan brilharem, ela se sentiu tão envergonhada que seu rosto ficou vermelho. Ela limpou a garganta suavemente, trocou olhares com ele, mas suas bochechas já não estavam mais coradas, em vez disso, havia uma timidez distinta. Ela respondeu suavemente, tudo bem então, vou lhe incomodar por um tempo. No entanto, em seu coração, ela não pôde deixar de se perguntar, não, espere, ontem ele disse que me recompensaria com seu corpo. Mas hoje, ele só mencionou cozinhar para me retribuir, algo não está certo, algo não está certo. Por que tenho pensamentos tão estranhos? Ela sacudiu a cabeça, recriminando-se por seus pensamentos inadequados, mas ainda assim não conseguia parar de se sentir envergonhada. Neste momento, Xiao Jie,
mastigando o chiclete, notou sua expressão e perguntou de repente: "O que você está pensando, amiga?" Ao ouvir sua pergunta, Xin Ye interrompeu suas ações estranhas e respondeu seriamente: "Não é nada, Lu Xiaojie, você está me provocando novamente." Ele então lhe perguntou: "Há algo que você gostaria de comer?" Xin Yan tentou manter a expressão mais séria possível, sem revelar a timidez que acabará de experimentar. Ela disse externamente: "Tudo bem." Mas imediatamente, Xiao Jie não deixou por isso mesmo, ele continuou a provocá-la mais uma vez: "Sério?" Xin Yan não queria responder mais, ela permaneceu em silêncio, e a atmosfera entre os dois ficou um tanto constrangedora. No entanto, de repente, ela se lembrou do salmão que havia sacrificado para salvá-lo anteriormente. Ela pensou consigo mesma: da última vez, quando ele comeu um pedaço de salmão, não conseguiu aguentar. Com esse pensamento, Xin Yan respondeu timidamente a ele após alguns segundos de silêncio: "Talvez seja o salmão." Ela virou a cabeça para o lado, sem se atrever a olhá-lo mais. Xiao Jie, ao ouvir a resposta dela, não podia esconder sua alegria. Ele sorriu amplamente, mostrando um prazer sem fim. Naquele momento, o rosto de Xin Yan ficou tão vermelho quanto uma maçã, incapaz de parar de corar, o que chamou a atenção de Xiao Jie. Ele pensou consigo mesmo: ela está diferente hoje, mais suave do que antes. Depois de um tempo, finalmente retornaram a Seitamo, a cidade natal de Xiao Jie, um lugar sereno. Ao chegarem ao portão, um jovem estava em frente ao portão, olhando para Seitamo, apontando confiantemente para ela e dizendo: "Irmãos, hoje é minha 250ª tentativa de passar pelo portão, eu definitivamente vou conseguir. Apostei dinheiro nisso." Dizendo isso, o jovem imediatamente disparou em uma velocidade rápida, gritando alto: "Deixem-me passar." De repente, no desafio do pêndulo não linear, o jovem homem foi arremessado para o alto novamente. "Uau! Pela 250ª vez, o Deus falhou!" exclamou ele. No desafio do pêndulo não linear, um grupo de pessoas lutava contra brotos de bambu que eram disparados contra elas. Elas gritavam alto: "Não podem nos acertar, não podem nos acertar. Ai! Isso dói muito." Também no desafio do martelo de madeira, naquele momento, o grupo de pessoas estava sendo repetidamente atingido na cabeça com madeira. Elas estavam em dor e gritaram: "Isso é realmente um desafio que os humanos podem passar? Minha cabeça está prestes a explodir." Nesse momento, no ar, Xin Yan e Xiao Jie também tinham retornado. Eles estavam lá em cima observando juntos. Xin Yan notou o estranho grupo de pessoas e perguntou ao amigo: "Todas essas pessoas estão aqui para buscar o caminho do Mosect?" Xiao Jie também respondeu para explicar a ela: Todos eles querem entrar no Mosect, essa situação está acontecendo há um tempo." Xin Yan estava pensando consigo mesmo enquanto assistia: mesmo a montanha Xunkil, um dos 4 grandes lugares sagrados, tem muitos juniores vindo aprender, mas esses desafios são grandes demais? Não é como as avaliações normais para juniores de seitas, certo? Seitas ordinárias dão grande importância ao talento e à compreensão, enquanto o Mosect foca na capacidade de resposta. Em seus pensamentos, naquele momento, pessoas normais da seita geralmente valorizam compreensão, fundamentos, determinação e talento ao avaliar, enquanto a seita foca em velocidade de reação, consciência de combate e resiliência quando está sendo atacada. Ela pensou: se a base não é boa, então não importa o quão forte seja a reação, não servirá de nada. Mas ele está definitivamente certo. Ela o observou por um bom tempo, de repente, abaixo deles, um grupo de pessoas chamou: "Irmão, Senior Yan." Ao ouvir isso, tanto ele quanto ela desceram juntos. De repente, uma garota da seita correu em sua direção, chamando-o de irmão. Xin Yan, ao ver aquela cena, ficou astonada. Ela pensou consigo mesma: ela quer abraçar o amigo Lu? Xiao Jie olhou, percebendo que ela também estava bastante desconfortável. Ele não disse muito, simplesmente empurrou a garota para longe. Ele falou: "Não precisa se preocupar, a amiga Yan chegou bem a tempo para me ajudar a lidar com aquela coruja vermelha, estou bem." Ao ouvir isso, Xin Yan suspirou aliviada.
Ela olhou para ele e pensou, isso foi muito perigoso. Eu sei que ela é sua irmã mais nova, mas ainda assim não consigo evitar sentir raiva quando ela o abraça. Então suspirou, é realmente estranho. Depois que Jian Xinyan pensou cuidadosamente sobre isso, ela sentiu ainda mais que seus pensamentos estavam um pouco estranhos. Ela se questionou, frustrada, por que eu deveria estar com raiva? Lu Dong lhe parecia não notar o comportamento estranho de Xinyan. Assim que a viu, Dong Li agradeceu respeitosamente, obrigada, irmã Yan, pela sua ajuda. Todos ao redor imediatamente se ajoelharam e gritaram em uníssono, obrigada, Senhor Yan, pela sua ajuda em enfrentar aquela situação. Xin Yan estava extremamente surpresa. Lu Xiaojie notou a expressão de perplexidade no rosto de Xin Yan, mas apenas a olhou e pensou gentilmente para si mesmo, essa situação a deixou perdida. Afinal, ela raramente recebe a boa vontade dos outros. Enquanto Xin Yan ainda estava atordoada e confusa, Xiaojie interveio por ela, está bem, vamos todos nos dirigir ao salão principal primeiro. Quando Dong Li se reencontrou com seu irmão, estava muito animada e não parava de perguntar, irmão, eu tenho tantas perguntas que quero fazer ao líder do sétimo, mas... Antes que Xiaojie pudesse ouvir o fim de sua frase, ele apressadamente perguntou, deixando todos ao redor perplexos. Ela continuou, o meu líder do sétimo consegue até cozinhar? Enquanto Lu Xiaojie voltava, o Mossekta havia acabado de se dispersar, e todo o Qingzhou estava começando a vibrar de excitação. O som das pessoas enchendo as ruas estava borbulhante em todo lugar, vocês ouviram a notícia? A espada de Lu Xiaojie foi desembainhada. Em uma estalagem, uma pessoa sentada ali começou a discutir sobre o assunto de Xiaojie. Eu ouvi dizer que no momento em que ele sacou sua espada, cortou através do Vale das Almas, matando não poucos monstros. Uma jovem, ao ouvir o nome de Xiaojie, estava extremamente admirada e exclamou com emoção, recentemente, muitas pessoas têm falado sobre isso. Se for verdade, realmente traz honra a nós, cultivadores de espada. Um homem sentado nas proximidades mostrou uma clara expressão de dúvida enquanto todos reverenciavam Xiaojie. Ele disse, ele é apenas um indivíduo de segundo nível, mesmo que ele balance uma espada, não é considerado um grande feito em Qingzhou. Mas ouvi dizer que ele matou cultivadores demoníacos com nomes, bem como aqueles com níveis de cultivo 4 e acima. Ele continuou a falar com um tom mais preocupado, se for verdade, então Lu Xiaojie deve ter alcançado essa posição, sendo um dos 3 grandes reis das espadas no nível 4. Outro homem também começou a expressar sua opinião, essa possibilidade é de fato muito provável. Afinal, suas experiências e relatos estão muito alinhados com a realidade. De um lado, Shen Xiao estava sentado ali quando, de repente, Yu Yui se levantou, tremendo enquanto segurava sua espada. Yu Yui disse, Shen Júnior, vamos, estamos indo para o Vale das Almas. Olhando para a pessoa à sua frente, Shen Xiao sentiu-se bastante perplexo com o comportamento estranho de Yu Yui. Ele pensou que as mãos de Yu Yui estavam tremendo, mas Yu Yui deu um passo à frente, sua mente girando com inúmeros pensamentos, enquanto sua boca se curvava em um sorriso, aparentemente muito satisfeito. Finalmente, a espada foi desembainhada. 10 anos, a espada do irmão Xiaojie foi desembainhada por 10 anos. Shen Xiao seguiu atrás e perguntou, irmão Yu Yui, é verdade que a espada desembainhada do líder do secto Lu é tão poderosa quanto se diz? Yu Yui parou, respondendo calmamente à pergunta de Shen Xiao, não tenho certeza, mas uma vez que chegarmos, naturalmente veremos os resultados. No entanto, acredito que este golpe da espada deve ser extraordinário. O olhar de Yu Yui se tornou distante, o céu estava alto, azul claro com bandos de pássaros voando juntos, desaparecendo entre as nuvens. A voz de Yu Yui ressoou por toda a terra e céu, este golpe da espada é muito afiado. Ao pé de um penhasco, um homem estava sozinho, olhando para os bandos de pássaros. De repente, ele falou suavemente, seu ímpeto de matar era poderoso. O Júnior disse que quando este jovem atingir o primeiro rank e compreender a intenção da espada até o segundo rank, sob orientação, alcançará o segundo nível da intenção da espada, que é o Santo da Espada.
Ele caminhou tranquilamente, observando tudo e falando sobre os rumores sobre Shao Jie que o povo vinha discutindo nos últimos dias. De fato, com isso, a intenção da espada contida no primeiro golpe realmente atingiu o segundo nível. Não é à toa que o Júnior queria aceitá-lo como discípulo ao se reencontrarem. O olhar do sábio da espada era distante, cheio de paixão, mas sua voz transmitia admiração. Este Júnior é extraordinário. A cada passo que dava na areia, que era levantada em uma nuvem pelos ventos, no vasto espaço, o sábio da espada monologava consigo mesmo. Mas, de repente, à distância, uma estranha fumaça verde apareceu diante dele, fazendo com que o sábio da espada parasse e observasse. Focando intensamente naquela direção, ele se perguntou: o que é aquilo ali? Para averiguar o que realmente era, ele rapidamente se teleportou para o local da estranha névoa verde. Ao chegar, o sábio da espada apareceu no ar, bem próximo da bizarra fumaça verde. A fumaça verde imediatamente voou em direção à mão do sábio da espada, e ele examinou cuidadosamente o que flutuava em sua palma. O sábio da espada falou hesitantes: esta é a intenção da espada. De repente, seu semblante tornou-se mais alegre. O santo da espada estava animado com o que acabará de descobrir. Este primeiro golpe não é tão poderoso quanto o primeiro golpe há 10 anos, mas claramente tem um potencial extraordinário. Este primeiro golpe avançava sem hesitação e desconsiderava tudo, resoluto. A névoa verde inesperadamente se transformou em uma luz roxo escura após ouvir as palavras do santo da espada, com uma mentalidade que não era ruim. A névoa se espalhou ao redor, e seu poder de repente aumentou violentamente, não sendo mais apenas uma pequena névoa verde repousando na mão do santo da espada. Agora, aquela névoa negra púrpura estava gradualmente envolvendo tudo ao redor. Notando essa mudança estranha, o santo da espada de repente pensou em algo extremamente importante. Ele exclamou: espere um minuto. A névoa negra gradualmente se dissipou, revelando diante de seu rosto atônito uma névoa dourada. Observando a névoa mudar continuamente, o santo da espada ficou pasmo. Ele descobriu que este primeiro golpe era de fato a intenção da espada do terceiro nível. A névoa desapareceu rapidamente, deixando o santo da espada de pé no deserto, açoitado por ventos fortes que sopravam, carregando ondas de areia branca por toda parte como se devorassem tudo em seu caminho. Levantando os olhos, o santo da espada avaliou: a grande conclusão de segundo grau ainda está a uma distância do terceiro grau, mas esta intenção da espada já alcançou o terceiro nível. A postura do santo da espada realmente exibia uma aura muito estranha. Ele ficou ali olhando para o céu e para o bando de pássaros voando, ainda falando consigo mesmo: se ao menos ele tivesse nascido 100 anos antes, quão bom isso seria. O santo da espada pensou consigo mesmo: você Yui, você é verdadeiramente afortunado por ter alguém ao seu lado, alguém que o encoraja, alguém que acende seu espírito lutador. A prática de Kendo assim é tão confortável. Mas eu não sou tão sortudo quanto você. Ele falou com um tom cheio de arrependimento. Ele se perguntou: é possível que meu irmão esteja me observando com desdém? O santo da espada continuou seu monólogo: eu também tenho um júnior bastante capaz. No entanto, se você testemunhasse esta cena. Nesse momento, a imagem de Ji Kong apareceu em sua mente. As perguntas de Ji Kong confrontaram seus pensamentos: o irmão está errado novamente, o irmão está completamente errado, o irmão está errado de maneira irrazoável, errado ao extremo. O santo da espada fingiu surpresa com a resposta de Ji Kong. Falando sobre juniores, ele se lembrou de uma declaração de Lu Xiaojie, que relutava em aceitar Ji Kong como seu professor porque já tinha um sênior, e seu primeiro golpe de espada de 10 anos já havia matado os cultivadores demoníacos. O santo da espada expressou o gosto do sênior Lu. Nesse ponto, ele se lembrou de Luo Reshan. Ele disse: já faz muito tempo desde a última vez que visitei o sênior Lu, hoje eu irei incomodá-lo um pouco. Falando sem hesitação, eles imediatamente se moveram pelo chão, deixando apenas um rastro de fumaça e vazio para trás. Meia hora depois, no vasto céu, duas figuras estavam voando. Irmão Yu Yui, olhe para cá, eram Shen Xiao e Yu Yui a caminho da montanha da água.
Os dois jovens, montando suas espadas gêmeas com grande valentia, deslizavam graciosamente pelo céu. Shen Xiao comentou de repente: este primeiro golpe da espada pertence a um grande cultivador, seria difícil cortá-lo. Parece que algo acaba de aparecer bem diante dos seus olhos. Yu Yu exclamou surpreso: tão forte. Este golpe de espada é digno da prestigiosa Torre Tianshuan. Ele pensou consigo mesmo, a preocupação evidente em seu rosto, mas ponderou também: quando poderei resistir a este primeiro golpe de espada? De repente, Ji Tiankong apareceu inesperadamente ao lado deles. Ele disse a eles: Yu Yu, você ainda está longe do meu nível. Sua aparência assustou Yu Yu. Ele rapidamente se virou para olhar para ele, e ao ver Ji Tiankong, tanto Shen Xiao quanto Yu Yu não puderam deixar de admirá-lo, unindo as mãos ao cumprimentar seu professor. Tio Ji, Júnior. Shen Xiao respeita o líder da seita. Ele olhou para o vasto espaço montanhoso, aconselhando-os: pequena Yu Yu, este primeiro golpe de quinta classificação é algo que você absolutamente não pode suportar. Ao ouvir isso, ele congelou, seu rosto cheio de decepção e preocupação: mesmo sendo de quinta classificação, ainda não é digno? Vendo a expressão de Yu Yu, Ji Tiankong parecia contemplativo. Tio Ji subiu e voou para frente ao sentir algo incomum. Ele disse: há uma sensação estranha lá, vou verificar. Acima, Shen Xiao e Yu Yu voaram em suas espadas, ambos extremamente curiosos sobre as intenções do tio. Quando os três pousaram, Yu Yu falou e perguntou: Tio Ji, o que o tio descobriu? À frente, o tio explodiu em risadas altas: ha 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 ha, intenção da espada terceira camada, intenção da espada terceira camada, ha ha. Uma névoa dourada emanava das profundezas das palmas do tio, ele olhou para o céu e riu alegremente: este garoto está prestes a ter uma ruptura. Ele entrou na terceira camada da intenção da espada. Onde está o irmão? Onde está o irmão? Assim que terminou de falar, o tio de repente disparou para o céu, deixando tanto Shen Xiao quanto Yu Yu atônitos, apenas o som de sua risada ecoava por todo o céu: ha 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 ha. Vendo isso, Shen Xiao virou-se ansiosamente para Yu Yu e perguntou: Yu Yu, irmão, você quer dizer que o líder do secto Lu compreendeu a terceira camada da intenção da espada? Naquele momento, Yu Yu também estava surpreso. Ele fez uma pausa de alguns segundos em resposta à pergunta de Shen Xiao. Depois de um tempo, Yu Yu respondeu hesitante: talvez sim. Yu Yu continuou: claramente, o irmão Shao Ge só alcançou a intenção da espada alguns dias antes de mim. Agora, estou na primeira camada da intenção da espada, e não consigo nem ver suas costas mais. Ouvindo isso, Shen Xiao exclamou em retorno: isso misterioso assunto do irmão ainda precisa ser mantido em segredo? Os dois ficaram diante da vasta extensão, o vento soprando fortemente, ambos preocupados com muitas coisas. Yu Yu respondeu a Shen Xiao com uma voz aceitante, incapaz de esconder mais: quando o tio voltou para o secto, o nome de Shao Ge já havia se espalhado por todo o secto da espada. De repente, um leve sorriso floresceu no rosto de Yu Yu, e um pensamento passou por sua mente, incitando-se: você Yu, você deve treinar esgrima, treinar esgrima, treinar esgrima, treinar esgrima, treinar esgrima, treinar em esgrima, treine em esgrima, treine em esgrima, treine em esgrima. Em meio ao vasto céu e terra, ele observou os bandos de pássaros voando ao longe. Um voto havia sido gravado profundamente na mente de Yu Yu: treine a esgrima para perseguir Shao Ge, irmão, persiga. A cena mudou para a seita da espada, onde o vento e as nuvens envolveram uma espada gigantesca brilhando intensamente. Alguém gritou: irmão, vem e reconheça o erro do Júnior. Todos abaixo olhavam para o céu. Lá em cima estava a figura de alguém muito peculiar, despertando a curiosidade de todos. Um homem, parecendo ser o chefe da seita, falou e perguntou: irmão Ji, o que aconteceu? Neste momento, o tio estava no céu, acariciando a barba com prazer, rindo alto e dizendo: meu Júnior, contando com a conclusão do segundo posto, desferiu um golpe de espada que superou um grande cultivador. A terceira camada da intenção da espada.
Aqueles abaixo, ao ouvirem isso, ficaram todos astonhados e começaram a questionar uns aos outros. O segundo rank perfeito ataca com o primeiro golpe de espada, superando o grande cultivador, e o segundo rank perfeito também alcançou a terceira camada da intenção da espada. Esse tipo de talento comparado a Yui, irmão, é. A seita da espada então falou, perguntando curiosamente: então quem é essa pessoa? É um júnior da seita da espada? O tio acariciou a barba e sorriu alegremente diante da pergunta da seita da espada. Ele não é um júnior da seita da espada, mas o líder da seita Mo, Lu Xiaojie. A multidão abaixo trocou olhares confusos. A seita Mo é uma seita dentro das 100 seitas inferiores, parece que sim. Não tenho nenhuma impressão dela. Lu Xiaojie, parece que já ouvi esse nome em algum lugar. A tia Ning, ao ouvir as palavras do tio, de repente pensou: Xiaojie, ó Xiaojie, você realmente precisa nos assustar de vez em quando? De repente, ela enxugou suas lágrimas e se alegrou silenciosamente. Aqueles que estão no céu têm espíritos que também serão consolados. Anos atrás, aquelas duas crianças realmente sofreram. No pacífico campo ao lado do Rio Verde, as mulheres da aldeia estavam ocupadas lavando à beira do rio. Elas conversavam alegremente umas com as outras. Nilsu, de apenas um olhar, você pode dizer que é uma criança. Na noite passada parecia ainda mais jovem, a imagem de mulheres de meia idade lavando roupas habilidosamente. Elas continuavam rindo e brincando umas com as outras, dizendo de forma descontraída: seu cara não é tão ruim, eu acho que você ainda precisa parecer um pouco mais bonito, um rosto jet black é realmente difícil de olhar. Ali perto, o santo da espada caminhava tranquilamente em direção à vila. Ele pensou consigo mesmo: este lugar é onde o Sênior Lu reside. Caminhar até lá mostra um pouco de respeito. Ouvindo o barulho, uma tia se virou para olhar para o santo da espada, seu rosto incapaz de esconder a surpresa. Com uma expressão de deleite e espanto, ela exclamou: ah, aquele cara efeminado realmente tem estilo. As tias nas proximidades rapidamente viraram as cabeças, olhando com olhos brilhantes, perguntando ansiosamente: onde está aquele cara efeminado? Ele se manteve ereto, peito estufado, sua postura absolutamente inabalável. Elas continuaram elogiando: que cara lindo, como seria ótimo se pudéssemos passar a noite com ele. Elas correram em direção ao santo da espada, exibindo uma postura encantadora, com corpos quentes, convidando-o animadamente: lindo, de onde você vem? Onde planeja dormir esta noite? Nossa casa tem um quarto, bonito, não escute ela, nossa cama é macia e grande. Eles o cercaram, rindo incessantemente daquela situação constrangedora. O santo espadachim só pôde rir suavemente, parecendo bastante envergonhado. Ele continuou a caminhar adiante na vila, e os três ainda o seguiam entusiasticamente. Para pôr fim ao atual impasse, o santo espadachim juntou as mãos em um gesto que demonstrava sinceridade. Ele se pronunciou: estou apenas aqui para visitá-los, por favor, não me sigam mais. Mas eles responderam casualmente: está tudo bem, posso esperar por você aqui. Isso mesmo, eu também posso. Ele abaixou a cabeça, um sorriso cheio de traição se espalhando em seu rosto. O santo espadachim murmurou: o que vocês estão se reunindo aqui para? Os três ficaram perplexos, seus olhos vazios como se suas almas tivessem sido roubadas. De repente, o santo espadachim desapareceu como se nunca tivesse existido. As três velhas ficaram perplexas, sem entender o que estava acontecendo, perguntando constantemente: onde estão nossas roupas? Oh querido, as roupas ainda estão junto ao rio. Diante delas estava uma casa de madeira bastante espaçosa, parecendo bastante simples e rústica. O santo espadachim levantou a mão para bater na porta, chamando suavemente: Sênior Lu. De dentro da casa, uma voz profunda falou: entre. Ao ouvir isso, o santo da espada empurrou suavemente a porta e entrou devagar. Dentro, as mãos ágeis de um idoso estavam tecendo alguns fios de rata. Ele disse: encontre um lugar para sentar, não tenho chá, fique à vontade. O santo da espada juntou as mãos em um cumprimento respeitoso para o ancião.
Um idoso vestido de forma muito simples estava sentado em uma cadeira de rodas de madeira. Não era ninguém menos que o Rei das Espadas, Luo Reshan. O Santo da Espada sentou-se gradualmente em uma cadeira, seus olhos se voltaram para Luo Reshan, e ele chamou, Luo Sênior. De repente, havia um som cortando o ar. Do lado de fora da propriedade da família, um barulho de farfalhar surgiu, e um irmão bastante jovem estava ofegante de tanto carregar água. O Santo da Espada olhou para ele, seu rosto expressando curiosidade, e perguntou a Luo Reshan, Luo Sênior, quem é essa pessoa? Ele ainda estava focado em suas mãos, respondendo pacientemente à pergunta, sou uma pessoa com deficiência, sempre precisando de ajuda nas atividades diárias. A criança se aproximou cautelosamente do Santo da Espada, então virou a cabeça para olhar para Luo Reshan, confusa, e perguntou ainda mais, Luo Sênior, você é exatamente como antes, ainda querendo mudar tudo, não gostando de usar poder espiritual, mas por que você selou o poder espiritual deste jovem? Assim que ele terminou de falar, o Santo da Espada virou os olhos em direção ao garoto. Ele contemplou profundamente, este jovem está no nível primário da grande conclusão, mas parece que ele teve seu poder espiritual selado por mais de um ano. De repente, Luo Reshan mostrou sua irritação, seus olhos cheios de severidade enquanto gritava, o que você está fazendo aí parado? Querendo ser preguiçoso de novo? Vá buscar água para a bacia. Então, ele caminhou até o poço para pegar mais um balde de água. Ouvindo as instruções do Sênior Luo, o garoto se apressou em se abaixar para pegar o pesado balde, parecendo um pouco fatigado. O menino, Lê, caminhou cansado em direção à bacia de água. O Santo da Espada observou as costas do garoto e então falou, Sênior Luo, o físico deste garoto é um tanto especial. Luo Reshan parecia um pouco surpreso. Suas mãos continuaram a tecer habilidosamente enquanto ele respondia suavemente, eu o salvei por pura coincidência do destino, o garoto não nasceu com Ki suficiente, e seu corpo estava cheio de Yin Ki. Assim que ele terminou de falar, Luo Reshan mudou de assunto, você veio me procurar por uma razão, não veio? Ao ouvir isso, o Santo da Espada sorriu fracamente, como se entendesse a implicação nas palavras do Sênior Luo. Ele deu uma leve e um tanto desajeitada risada e respondeu, eu talvez tenha falado demais. Recentemente, um jovem interessante apareceu em Qinzhou. Naquela noite, ele executou um golpe de espada que apresentava certa semelhança com o seu, Sênior Luo. Luo Reshan congelou subitamente, seu olhar se deslocando em direção ao Santo da Espada, e com um toque de curiosidade, respondeu, claro, vá em frente. Estou ouvindo. O céu aqui estava limpo, com algumas nuvens brancas flutuando. Dentro da mansão da família, o Santo da Espada contou tudo o que sabia para Luo Reshan. Tendo compreendido a situação, Luo Reshan manteve uma atitude calma e respondeu, 10 anos para o coração da espada não é ruim. No entanto, a espada dele não é como a minha, pelo que você disse, a intenção de matar de sua espada é pesada demais. De repente, Luo Reshan, com uma expressão pensativa, olhou para o teto e continuou, no entanto, ele e eu temos algumas semelhanças. Ouvindo isso, o Santo da Espada ficou um pouco animado e rapidamente respondeu, exatamente, é por isso que quero saber onde exatamente ele aprendeu suas habilidades de espada. Luo Reshan parecia entender o significado implícito por trás dessa declaração, e se concentrou intensamente em seu trabalho manual, respondendo em um tom sério, você pode transmitir uma mensagem para Jichen Kong? Eu não sou aquele misterioso sênior daquele garoto. Justo então, um menino pequeno tropeçou e derrubou um balde de água, espalhando-a pelo chão. Suas pequenas mãos estavam cobertas de inúmeros ferimentos. Ao ver isso, Luo Reshan gritou para ele de forma feroz, mãos e pés desajeitados, coisa inútil. O menino encolheu-se, recuando como um filhote de cachorro assustado. Antes do semblante um tanto embaraçado antes, Luo Reshan tossiu algumas vezes e voltou à sua expressão séria. Ele olhou para o Santo da Espada e continuou, na minha opinião, aquele garoto Lu Xiaojie poderia alcançar o terceiro nível de intenção de espada no segundo nível, e ele pode até ter um coração de espada por 10 anos, que é verdadeiramente muito adequado para herdar minha habilidade. Se eu o tivesse encontrado primeiro, eu o teria aceitado como meu discípulo.
Ouvindo a conversa, os olhos do menino brilharam, seus olhos violetas brilhando como uma preciosa gema não lapidada. O santo da espada notou o olhar no rosto do menino e respondeu gentilmente a essa expressão: este adolescente deve ser o júnior do Sr. Lu. O menino, com o rosto coberto de poeira e seus cabelos dourados brilhantes, ficou atônito ao ouvir essas palavras. Dentro da velha e surrada casa de Lu Rechan, o santo da espada ponderou enquanto olhava para o menino empoeirado à sua frente. Ele refletiu profundamente: se ele realmente é o júnior do Sr. Lu, então esse nível é compreensível. Afinal, o Sr. Lu é uma figura renomada com uma majestosa reputação, entre elas está o imponente Lu Rechan. Lu Rechan ocupa o terceiro lugar entre os 4 reis da espada em Qingzhou, acima do líder da seita da espada, Ly Tuifeng. Os outros 3 membros da 4 seita da espada são todos de 9ª classe, enquanto somente Lu Rechan é um grande completamento da 6ª classe. Enquanto ponderava, ele lançou seu olhar para aquele ancião, dizendo a si mesmo silenciosamente: mas se há alguém neste mundo cuja espada eu deva temer, então só pode ser o Sr. Lu. No auge de sua glória, Lu Rechan brandia sua espada com uma mão, enquanto a outra acariciava gentilmente a lâmina, seu rosto preenchido com uma aura feroz envolvendo tanto ele quanto a espada, exalando uma imensa onda de poder espiritual. Na mente do santo da espada, uma enxurrada de pensamentos surgiu: se este sênior balançasse sua espada, o poder daquela espada imediatamente ascenderia ao grande completamento da 8ª classe. Além disso, o primeiro golpe que ele dissesse seria ainda mais forte do que este golpe inicial. Das sombras do céu noturno, um movimento perfeito emergiu, com apenas um golpe de espada fazendo o espírito do dragão se contorcer de dor. Relâmpagos ferozes continuavam a atingir o oponente sobre o qual ele havia desferido anteriormente 9 golpes de espada. Ao longo de sua vida, ele só conseguiu executar mais um golpe de espada, mas esse primeiro golpe poderia alcançar o lendário 9º rank. Voltando à realidade, o santo da espada olhou para Lu Rechan, silenciosamente ponderando: esse é o 9º rank que eu não consigo compreender. Quebrando o silêncio, Lu Rechan perguntou: você disse que Lu Shaojie não é um júnior da sua seita de espadas? Além disso, alguém tão jovem já se tornou o líder da seita. De qual seita ele vem? Eu acho que, se ele vier da mesma origem que eu,